todo o ciclo de vida ele precisa ser vivido, né? E aí a criança precisa viver em um determinado momento como criança. Esse ciclo vicioso da cultura enraizada ainda de uma cultura de violência é o que a gente precisa acabar. Eu ainda não consigo lidar tão bem com isso. Ainda é algo que me gera angústia, me tira o sono. E como a gente lida muito frequentemente com casos de crianças que são negligenciadas, que não têm seus direitos atendidos, que sofrem violência, isso não é algo que consegue passar sem nos causar aflição. Eu sou Aurinda Dias, trabalho aqui no SAMI. Eu recebo as pessoas, atendo aí no balcão na frente. Não tem um dia que eu saia ou no bairro ou no centro da cidade, qualquer lugar que eu não encontre com um usuário e que me abraça. Isso é muito gratificante. É a porta de entrada daqui do posto. Meu nome é Thales, eu sou médico, na verdade, com formação desde 2015, então atuo como clínica médica, atuava na parte de auditoria e hoje em dia também faço a prática de medicina integrativa ortomolecular. Eu sou de Salvador, mas estou morando aqui em Conquista já faz 2 anos. E aqui em Conquista eu achei uma coisa singular, porque aqui a gente começa a ter vários tipos de capacitações mensais e melhora essa questão de atualização, uma coisa que eu não vi em várias outras cidades com relação a isso. Aqui o pessoal, digamos assim, tem uma responsabilidade maior com a parte do setor primário, nesse sentido de atenção também. Eu achei bem interessante aqui no município. Como abordar, como fazer essa abordagem mais delicada. Como você não retraumatizar essa criança, na verdade, nesse sentido. E abrir os olhos para a parte da equipe, do setor de saúde, ver a criança, ouvir a criança e acolher a criança também. A partir daquele primeiro contato, que a gente cria aquele vínculo com a criança ou com o adolescente que a gente está atendendo, surgem, né, eles trazem demandas para a gente que faz a gente ligar um alerta e a partir daí a gente ir buscar, né? Conversar com os diretores, com os professores, com o agente comunitário de saúde e a partir daí a gente consegue captar, né, muitas coisas que passam despercebidas. Nunca teve isso na minha equipe, na minha vivência. E você falou, será que nunca teve? Ou será que você não se atentou para isso, não buscou um olhar mais fiel para isso? E depois, até do início do curso, eu comecei a ver algumas situações que passaram por a gente de uma certa forma despercebidos e a gente, poderia ter sido ali um caso de algum tipo de violência. Passou, na verdade, por uma picada de escorpião e depois, como a gente foi ver até a situação da criança, desnutrição, hábitos de higiene, a gente começou a ver um outro questão de violência que ela estava sentindo. Teve um outro caso também de uma criança que tinha um problema, déficit cognitivo mental. Nem o pai nem a mãe morava com a criança, morava na casa do avô e estava com a suspeita de abuso. Com crescimento abdominal, aí a gente já ligou o alerta vermelho. Peraí, vamos ver, vamos ver. Fizemos todos os testes, ultrassom e tudo. Graças a Deus, nada de gestação, mas mesmo assim ficou aquela pulga atrás dele. Poxa, qual é o fluxo? Como a gente vai abordar? Como é que a gente vai se relacionar com essa família? Pai em um canto, a mãe em outro canto. Então, eu acho que esse contato que a gente teve aqui, meio que tenta fazer um fluxo, digamos assim, para a gente tentar interagir melhor, até com outros setores. É interessante também que a gente não tem muito contato no dia a dia, para fortalecer mais esse fluxo. Eu sou o Dr. Helder Ribeiro Pogaça. Não sou natural de Vitória da Conquista, onde eu estou locado aqui. Sou natural do interior da Bahia, de uma cidade chamada Carinhanha. Nós temos um número muito baixo de crianças com deficiência buscando uma unidade de saúde. É um processo que a gente tem que estar em evolução e tá melhorando esse número mesmo. Porque normalmente uma criança com deficiência, seja ela qual for e tudo mais, sempre os pais levam ele logo direto no especialista. E isso acaba prejudicando o nosso primeiro contato com a criança e tudo mais, que é aqui.
a criança vai ter um pouquinho mais de acolhimento é com a gente da unidade, que a gente pode ver qualquer momento do dia praticamente assim. Então a gente vai estar mais presente. Então nisso aí a gente pode ganhar mais a confiança deles e estar mais conversando com eles, mais orientando. Então o que a gente mais busca é isso, que os pais tragam eles para cá. Eles vão ser bem acolhidos. Se caso acontecer de novo, eles sabem que tem um apoio, que aquele profissional de saúde está ali para apoiar ele, para acolher ele. Eu sou Rosana, sou de Barra do Choça. Eu trabalho aqui em Vitória da Conquista como psicóloga. Até criei um grupo, né, de mães de crianças atípicas para orientá-las a cuidar mais das crianças, prestar mais atenção, né, nos comportamentos que a criança apresenta que não é do seu contexto, né, ou seja, da sua normalidade que costuma se comportar, e como identificar, como conversar com essa criança. Sou Jamile, agente comunitária há 16 anos, moradora do Miro Cairo há 35 anos e mãe de uma filha de 8 anos. Por já ser moradora há muito tempo, o pessoal que eu lido hoje são meninos que cresceram comigo e constituíram família. E aí são meninos que eu vi desde muito pequenos e são adultos que já me conhecem há muito tempo. Então, assim, o vínculo que a gente precisa como agente de saúde, eu já vim com ele estabelecido. Hoje a gente vive uma realidade um pouquinho diferente no Miro Cairo, porque o Miro Cairo é um bairro antigo, mas que demorou para desenvolver. Hoje a gente vive o boom de crescimento do Miro Cairo. A gente brinca que a Caixa invadiu o Miro Cairo. E a gente tem muita casa financiada hoje, o que trouxe muitos moradores novos. Mas que como eu já tinha esse compromisso com a comunidade, já tinha esse vínculo, também está sendo fácil de construir com eles. O Miro Cairo já foi um bairro muito relacionado à questão da violência, né? E aí, por esse fator, a gente ainda tem uma dificuldade. Além de ser essa dificuldade vinculada à questão de violência, que já era algo muito presente aqui, a gente ainda tem a questão cultural, né? Que infelizmente é uma questão que reflete no Brasil inteiro, né? Essa cultura da violência ainda é muito forte, né? E a cultura dos casamentos jovens também ainda é muito forte, e aí a gente vive esses impasses. O tipo de cultura é diferente da cultura urbana que a gente vê aqui. Então você vê um patriarcado muito grande, você vê um consumo de bebidas alcoólicas, de drogas muito grande. Os hábitos que é do pai, da mãe, passa para filho, passa para o filho. Então a normalização de algumas questões que são, digamos assim, situações de violência, para ela acaba se tornando normal. E a criança não sabe disso, não tem outras situações, pai, mãe, amigos que possam estar falando com isso nesse tipo de educação. Então é bem complicado essa situação de você até ser o, digamos, grãozinho de areia, colocar ali uma educação em saúde e a partir disso tentar desembolar vários tipos de situações com relação a isso. Uma menina muito próxima da minha família, que ela foi estuprada, ela foi tirada do bairro Miro Cairo e levada para um corredor que a gente tem hoje é o cemitério municipal. E aí mexeu muito comigo na época, porque ela era muito novinha. Segundo as investigações, depois quem fez o ato com ela havia perseguido ela durante alguns dias e mexeu muito comigo. Eu acompanhei também um outro caso de uma menina que estava sendo estuprada pelo padrasto há 3 anos. E aí na época, quando eu soube, o sentimento de frustração foi muito grande. Aí esses foram os que mais mexeram comigo. E na época foi muito difícil de lidar. Eu já vinha de um problema de transtorno de ansiedade também causado pelo trabalho, então assim, foi uma época muito difícil. Eu lembro que na época eu chorava na rua, sabe? E a gente chegava num ponto que assim, o que a família poderia ter feito no momento estava sendo feito, então era só aguardar a justiça. Infelizmente a justiça é a parte mais lenta. Já é lento para descobrir, porque no caso dela demorou muito tempo para descobrir, e aí a justiça se torna mais lenta ainda. E aí tudo aquilo vai angustiando, vai massacrando, e aí a gente chega a um ponto que a gente não tem muito o que fazer. Então o sentimento era só de angústia mesmo, de frustração e de aguardar o que tinha que ser feito, né? Nós somos moradoras do bairro, convivendo com famílias no bairro e na maioria das casos conhecendo quem sofre a violência e quem comete a violência. E aí isso tudo já era um ciclo que acaba provocando angústia, medo, e aí
um ciclo que parece que não tem fim. Eu sou Ana Paula Barbosa, enfermeira, sou mãe, né, apaixonada pela minha bebê. Como eu já acompanhei, eu já atendi primeiro casos que já chegou lá de ter que ouvir a história para saber qual a profilaxia entrar, quais exames pedir. Então já vi relatos desde bebês, adolescentes, senhoras. Então já sei como é difícil você estar ali para ouvir e ter que tocar nesse assunto com uma pessoa que já está tão fragilizada. Ainda me gera muita ansiedade, muito assim, abalo de certa forma. Eu tô achando maravilhoso essa capacitação justamente por conta disso. É um momento que eu acho que a gente nunca vai estar. A gente nunca vai saber o que vai ouvir. Porque cada relato nos surpreende de uma forma que a gente acha que já viu de tudo. Aí vem um novo caso e te mostra que ainda tem mais coisa pra você ver nesse mundo. Então eu acho que é difícil de qualquer forma, capacitado ou não. Mas tô pronta pra receber, né? Vou ouvir da forma que eu tenho e agora creio que mais capacitado ainda com o treinamento. Eu sou Cristina, eu sou enfermeira de formação, formei na Universidade Federal da Bahia. Atualmente eu trabalho na área técnica de saúde da criança e do adolescente da Diretoria de Atenção Básica daqui de Vitória da Conquista. É um trabalho muito sério e Conquista ela é referência, né, nacionalmente. O trabalho da escuta protegida ele é tão sério que quando a denúncia ela chega e ela é abordada lá no complexo, a forma de agir, de onde que tem que chegar para tomar as devidas respostas, ela é muito rápida. Eu acho que hoje o maior desafio é a denúncia chegar. Ela precisa ser denunciada, entendeu? Eu acho que as pessoas elas têm que falar mais. Eu acho que é uma das maiores barreiras que a gente encontra é essa. O complexo, né, de escuta protegida, ele surge como um equipamento inovador, né, no país, onde ele vai estar proporcionando um espaço que é acolhedor, humanizado e seguro para que crianças e adolescentes que sejam vítimas ou testemunhas de violência poder ter um espaço no qual vão estar revelando a violência, né, de forma a estarem acompanhados pelos entrevistadores forenses. São profissionais altamente capacitados. Existe aqui também uma estrutura tecnológica para gravação, né, e transmissão que acontece no depoimento especial, que vai garantir ao sistema de justiça e de segurança pública as informações necessárias para que se procedam a essa proteção necessária e não vão precisar estar contando, né, o que aconteceu novamente para um outro serviço, de forma a causar uma revitimização, mas que isso não repercuta de forma negativa durante a sua vida. Uma vez que a rede de proteção social ela se amolda à proteção da criança e adolescente, os serviços de saúde eles vão proporcionar o acompanhamento necessário após a realização do depoimento especial, uma vez que o município dispõe de um núcleo de psicologia da criança e adolescente que é especializado para o acompanhamento em psicoterapia breve de crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual. A ideia desse documentário surgiu com o planejamento da pesquisa, né, que eu estou desenvolvendo para o mestrado. E essa pesquisa fala sobre a escuta de crianças e adolescentes em situação de violência, em parceria com o município de Vitória da Conquista. Eu escolhi esse município porque ele virou uma referência, não só no Brasil como no mundo, em relação à implementação da escuta especializada, com um grande centro integrado, com um grande aporte na gestão, com investimento político, financeiro, em capacitação e muitos outros em relação à implementação da lei, mas que no campo da saúde a gente ainda encontrava fragilidades importantes, né? Foi decidido conjuntamente quais seriam os nossos objetivos, que seriam justamente o desenvolvimento de uma ação de educação permanente para a atenção primária, né? O último boletim, né, de violência que foi lançado pelo Ministério da Saúde mostra que mais de 50% das crianças que sofrem violência ainda estão na primeira infância. Então, crianças, adolescentes e jovens brasileiros precisam que as políticas públicas se organizem e que de fato as protejam.